O telefone escorregou das mãos trêmulas de Helena quando o médico disse que Isabela tinha apenas 3 semanas para viver. A insuficiência renal aguda da filha de 16 anos havia progredido além de qualquer esperança médica convencional. O rim único e saudável que Isabela possuía desde o nascimento finalmente havia falhado completamente. Ali, no corredor gelado do Hospital Público de São Paulo, Helena sentiu o mundo desabar sobre seus ombros cansados de tanto trabalho e tanta luta. Mas o que ela ainda não sabia era que essa seria apenas a primeira das decisões impossíveis que mudaria para sempre o destino de ambas. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Helena tinha 42 anos e havia criado Isabela sozinha desde que o marido desapareceu, quando a menina completou 5 anos. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois das 8 da noite. Durante todos esses anos, assistiu a filha crescer com uma condição médica que exigia cuidados constantes, medicamentos caros e consultas frequentes que consumiam cada centavo ganho com tanto esforço. A rotina de Helena sempre foi dividir o pão pela metade para que Isabela pudesse comer a parte maior. Era ela quem ficava acordada nas madrugadas quando a filha tinha crises de dor nas costas. Era ela quem mentia para os patrões, dizendo que estava doente para poder levar Isabela aos médicos. Era ela quem vendia os próprios pertences quando o dinheiro não era suficiente para comprar os remédios. Isabela, por sua vez, cresceu sabendo que era diferente das outras crianças. Não podia correr muito, não podia beber refrigerante, não podia comer doces como as amigas. Aos 16 anos, havia desenvolvido uma maturidade emocional que contrastava com sua fragilidade física. Sabia que a mãe fazia sacrifícios enormes por ela e carregava uma culpa silenciosa que corroía seu coração adolescente. A notícia da falência renal chegou como um furacão em suas vidas já tão apertadas. Helena ouviu o médico explicar que a única chance seria um transplante, mas a lista de espera tinha centenas de pessoas e o estado de Isabela era crítico demais para esperar. As palavras ecoaram em sua mente enquanto voltava para casa naquela noite de terça-feira, no ônibus lotado que cruzava a cidade adormecida. Isabela estava deitada no sofá da sala, pálida como nunca Helena havia visto. A mãe sentou ao seu lado e segurou suas mãos frias. "Preciso te contar uma coisa, Isa." A filha olhou nos olhos cansados da mãe e disse que já sabia. "Eu ouvi vocês conversando no hospital. Não precisa fingir que está tudo bem." Aquela noite, Helena não dormiu. Ficou olhando o teto do quarto pequeno e apertado, ouvindo a respiração irregular de Isabela no quarto ao lado. Pela primeira vez em 16 anos, ela não sabia o que fazer. Toda a sua força, toda a sua determinação, toda a sua capacidade de encontrar soluções pareciam ter chegado ao fim. Na manhã seguinte, durante o trabalho na casa da senhora Márcia, Helena não conseguiu se concentrar. Quebrou-lhe um copo, derrubou produtos de limpeza, precisou limpar o mesmo lugar 3 vezes. A patroa percebeu que algo estava errado e perguntou o que estava acontecendo. Helena contou tudo, as lágrimas escorrendo enquanto passava o pano no chão da cozinha. Foi então que senhora Márcia mencionou algo que Helena jamais havia considerado. "E se você pudesse doar um rim para ela?" Helena parou no meio do movimento. A ideia parecia absurda, impossível, perigosa demais. Mas uma pequena centelha de esperança começou a brilhar em sua mente exausta. Naquele mesmo dia, Helena procurou informações sobre doação de órgãos entre parentes. Descobriu que era possível, mas que seria necessária uma série de exames para verificar compatibilidade. O processo era longo, caro, e não havia garantias. Além disso, ela teria que parar de trabalhar por semanas,
o que significava ficar sem renda justamente no momento em que mais precisava de dinheiro. A conversa com Isabela foi mais difícil do que Helena imaginava. A filha se recusou terminantemente a aceitar que a mãe corresse riscos por ela. Você já fez demais, mãe. Não vou deixar você fazer isso. As duas brigaram pela primeira vez em anos. Helena gritou que era sua decisão e que ninguém poderia impedi-la. Isabela chorou e disse que preferia morrer a ver a mãe se machucar por sua causa. Durante 3 dias, elas mal se falaram. Helena continuou trabalhando, mas agora carregava um peso ainda maior no peito. Isabela piorava visivelmente a cada hora. Seus olhos amarelados, sua pele ressecada, sua respiração cada vez mais difícil. Era como assistir a vida escapar aos poucos, sem poder fazer nada. Na quinta-feira pela manhã, Isabela desmaiou no banheiro. Helena a encontrou caída no chão frio e inconsciente. O desespero tomou conta de cada fibra de seu ser enquanto chamava a ambulância. No hospital, o médico foi direto ao ponto. Ela tem poucos dias. Helena sabia que havia chegado o momento de tomar a decisão mais importante de sua vida. Naquela noite, sentada ao lado da cama de hospital, onde Isabela dormia ligada a tubos e máquinas, Helena tomou coragem para fazer algo que nunca havia feito antes. Ligou para a irmã em Minas Gerais, com quem não falava há 5 anos, por causa de uma briga boba sobre herança dos pais. Contou tudo, chorou ao telefone, pediu ajuda financeira para custear os exames de compatibilidade. A irmã Cleide ficou em silêncio por longos segundos. Helena pensou que ela havia desligado. Então, ouviu a voz embargada da irmã, dizendo que chegaria no dia seguinte com o dinheiro, que havia sido uma idiota por tanto tempo longe, que a sobrinha era mais importante que qualquer orgulho ferido. Os exames começaram na sexta-feira. Helena descobriu que o processo era ainda mais complexo do que imaginava. Não bastava ter o mesmo tipo sanguíneo. Era necessário verificar compatibilidade de tecidos, anticorpos, uma série de fatores que ela nem sabia que existiam. Cada resultado demorava dias para ficar pronto. Cada dia significava ver Isabela mais fraca, mais amarela, mais distante. Cleide chegou no sábado trazendo não apenas dinheiro, mas também uma força emocional que Helena não sabia que precisava tanto. As duas irmãs conversaram durante horas, resolveram antigas mágoas, choraram juntas. Cleide segurou a mão de Isabela e prometeu que tudo daria certo. Mas por dentro, ela também estava apavorada com o estado da sobrinha. Na segunda-feira, chegaram os primeiros resultados. Helena era compatível em tipo sanguíneo e alguns antígenos, mas ainda faltavam os exames mais complexos. O médico explicou que mesmo com compatibilidade total, a cirurgia teria riscos para ambas. Para Helena, existia uma pequena possibilidade de complicações que poderiam afetar sua saúde para sempre. Para Isabela, debilitada como estava, qualquer cirurgia era um risco enorme. Isabela havia parado de falar sobre o assunto, ficava a maior parte do tempo dormindo, acordava apenas para vomitar ou reclamar de dor nas costas. Helena percebia que a filha estava se entregando, perdendo a vontade de lutar. Isso a desesperava mais do que qualquer resultado de exame. Na terça-feira pela manhã, Helena acordou com uma certeza absoluta. Não importavam os riscos, não importavam as consequências financeiras, não importava mais nada. Ela ia salvar sua filha. Procurou o médico e disse que queria acelerar todos os processos possíveis, que estava disposta a assumir qualquer responsabilidade, assinar qualquer documento. O médico, Dr. Henrique, era um homem experiente que já havia presenciado muitos casos difíceis. Explicou para Helena que sua determinação era admirável, mas que ela precisava entender que poderia estar sacrificando sua própria saúde e até sua vida por uma chance que ainda não era certeza. Helena olhou diretamente nos olhos dele e disse que preferia morrer tentando do que viver vendo sua filha morrer sem fazer nada.
Os últimos exames foram liberados numa quinta-feira chuvosa. Helena estava no corredor do hospital com Cleide quando o médico se aproximou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Dr. Henrique pediu para que ela se sentasse e explicou que a compatibilidade era quase perfeita. Melhor do que esperavam. A cirurgia poderia ser realizada, mas havia uma complicação que ninguém havia previsto. Os exames de Helena revelaram que ela tinha uma condição pré-diabética avançada, provavelmente desenvolvida pelos anos de estresse, má alimentação e trabalho excessivo. Isso não impedia a doação, mas aumentava significativamente os riscos de complicações pós-operatórias. O médico foi claro ao dizer que ela poderia não se recuperar completamente da cirurgia. Helena escutou tudo em silêncio. Cleide segurou sua mão com força. Quando o médico terminou de falar, Helena perguntou apenas quando poderiam fazer a cirurgia. Dr. Henrique disse que precisava de mais alguns dias para preparar a equipe e conseguir horário no centro cirúrgico. Helena assentiu e pediu para ver Isabela imediatamente. A filha estava acordada quando Helena entrou no quarto. Pela primeira vez em dias, seus olhos tinham um pouco de vida. Ela havia escutado a conversa dos médicos no corredor. "Mãe, não deixa eles fazerem isso, por favor." Helena sentou na cama e disse que já havia decidido, que não havia nada no mundo que a fizesse mudar de ideia. Isabela chorou como Helena nunca havia visto. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma dor emocional profunda demais para ser expressa em palavras. Ela implorou para que a mãe reconsiderasse, disse que não valia a pena, que já havia aceitado seu destino. Helena abraçou a filha e disse que seu destino era viver, ter filhos, ser feliz. Que seu trabalho como mãe não terminaria enquanto isso não acontecesse. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira seguinte. Helena teve 3 dias para se preparar fisicamente e emocionalmente. Cleide permaneceu ao seu lado, cuidando de todos os detalhes práticos, conversando com os médicos, organizando os documentos. Helena aproveitou esses dias para ter conversas importantes com Isabela, para se despedir dos patrões, para colocar suas poucas coisas em ordem. No domingo à noite, véspera da cirurgia, Helena não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em toda a jornada que a havia levado até ali, nos 16 anos de luta, nos sacrifícios silenciosos, na solidão de criar uma filha doente sozinha. Pensou também no que viria depois, na possibilidade de que ambas sobrevivessem, na possibilidade de que finalmente pudessem ter uma vida normal. Mas havia também o medo real de que algo desse errado, de que sua decisão custasse a vida das duas. O medo de deixar Isabela órfã de mãe, justamente quando ela mais precisaria de apoio para se recuperar. Helena chegou a pensar em desistir várias vezes durante aquela noite longa e silenciosa. Na manhã da cirurgia, Helena acordou com uma serenidade que a surpreendeu. Era como se toda a ansiedade e todo o medo tivessem se transformado numa calma profunda. Ela tomou banho, vestiu a roupa do hospital, beijou Isabela e disse que as duas iriam sair dali curadas. Isabela segurou a mão da mãe e pediu perdão por ter sido um fardo durante todos aqueles anos. Helena disse que ela havia sido sua razão de viver, nunca um fardo. A cirurgia começou às 8 da manhã. 2 equipes médicas trabalharam simultaneamente. Uma retirando o rim de Helena, outra preparando Isabela para receber o órgão. Cleide ficou na sala de espera rezando, andando de um lado para o outro, conversando com outros familiares que também aguardavam notícias de seus entes queridos. Às 2 da tarde, Dr. Henrique saiu do centro cirúrgico com a máscara ainda no rosto. Cleide se levantou imediatamente, o coração disparado. O médico disse que a cirurgia havia sido um sucesso. O rim de Helena estava funcionando perfeitamente no corpo de Isabela. Ambas estavam estáveis, mas ainda corriam riscos nos próximos dias. Os 3 primeiros dias foram os mais difíceis.
Helena acordou da anestesia com dores intensas, mas sua primeira pergunta foi sobre Isabela. Os médicos explicaram que sua filha ainda estava inconsciente, mas que seus rins estavam funcionando normalmente pela primeira vez em meses. Helena chorou de alívio, mesmo sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Isabela acordou no quarto dia. A primeira coisa que viu foi o rosto inchado da mãe no leito ao lado. Helena estava acordada, olhando para ela com um sorriso cansado, mas genuíno. As duas não disseram nada por alguns minutos, apenas se olharam, sabendo que haviam atravessado juntas o momento mais difícil de suas vidas. A recuperação não foi fácil para nenhuma das duas. Helena desenvolveu uma infecção que prolongou sua internação por 2 semanas. Isabela teve episódios de rejeição ao órgão que exigiram ajustes na medicação. Houve momentos em que ambas duvidaram se haviam tomado a decisão certa, mas a cada dia a cor voltava ao rosto de Isabela, sua energia aumentava, sua vontade de viver ressurgia. Cleide permaneceu em São Paulo durante todo o período de recuperação. Ela havia pedido licença no trabalho em Minas Gerais para cuidar da irmã e da sobrinha. Pela primeira vez em anos, Helena não precisou se preocupar com dinheiro ou com tarefas domésticas. Podia focar apenas em se recuperar e em ajudar Isabela a se adaptar à nova realidade. Depois de 1 mês no hospital, ambas receberam alta médica. Helena voltou para casa caminhando devagar, ainda sentindo dores na região da cicatriz. Isabela caminhava ao seu lado, segurando seu braço, também lenta, mas visivelmente mais forte do que estava há 2 meses. Cleide carregava as bolsas e falava sobre os planos para os próximos meses. A volta para casa trouxe novos desafios. Helena não podia trabalhar pesado por pelo menos 3 meses. Isabela precisaria tomar medicamentos anti-rejeição pelo resto da vida, medicamentos caros que exigiriam uma reorganização completa das finanças familiares. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Helena sentia que havia esperança real de um futuro melhor. Cleide decidiu se mudar definitivamente para São Paulo. Vendeu sua casa em Minas Gerais e comprou um apartamento pequeno perto da irmã. Conseguiu um emprego numa escola municipal e disse que nunca mais deixaria Helena enfrentar as dificuldades sozinha. A família estava reunida novamente, agora fortalecida por tudo que haviam passado juntas. Isabela voltou aos estudos 2 meses depois da cirurgia. Pela primeira vez na vida, conseguia se concentrar completamente nas aulas, sem se preocupar com dores ou mal-estar. Seus colegas ficaram impressionados com sua transformação. Ela havia emagrecido durante a doença, mas agora ganhava peso de forma saudável. Seu rosto tinha cor, seus olhos brilhavam, sua disposição era contagiante. Helena também passou por uma transformação profunda. A experiência de quase perder a filha e de arriscar a própria vida mudou sua perspectiva sobre muitas coisas. Ela decidiu voltar a estudar, terminar o ensino médio que havia abandonado quando engravidou de Isabela. Queria se qualificar para trabalhos menos pesados fisicamente, agora que sua saúde exigia mais cuidados. 6 meses depois da cirurgia, Isabela prestou vestibular para enfermagem. Disse que queria ajudar outras pessoas que passassem pelo que ela havia passado. Helena ficou orgulhosa da escolha da filha, mas também preocupada com a pressão emocional de trabalhar na área da saúde. Isabela disse que sabia exatamente o que queria fazer com o resto de sua vida. 1 ano depois, Helena estava trabalhando como auxiliar administrativa numa clínica médica. O trabalho era mais leve, o ambiente mais agradável, e ela ganhava quase o mesmo que ganhava como faxineira. Isabela havia passado no vestibular e começado a faculdade. Cleide havia se casado novamente e estava planejando adotar uma criança. Durante esse período, Helena precisou lidar com algumas sequelas da cirurgia. Sua condição pré-diabética evoluiu para diabetes tipo 2,
que exigia controle rigoroso da alimentação e medicação diária. Ela também desenvolveu hipertensão e precisava fazer acompanhamento médico regular. Mas nada disso a fazia se arrepender da decisão que tomou. Isabela, por sua vez, precisou aprender a viver com a responsabilidade de cuidar de um órgão que não era originalmente seu. Os medicamentos anti-rejeição causavam alguns efeitos colaterais desagradáveis, como maior susceptibilidade a infecções e alterações de humor. Mas ela encarava tudo isso como um preço pequeno a pagar pela vida que havia ganhado. 2 anos após a cirurgia, Helena e Isabela começaram a participar de um grupo de apoio para pacientes transplantados e seus familiares. Ali, conheceram outras famílias que haviam passado por experiências similares. Helena descobriu que não era a única mãe que havia doado um órgão para salvar um filho. Isabela conheceu jovens que também haviam recebido órgãos de parentes. Essas reuniões se tornaram muito importantes para ambas. Helena finalmente encontrou um espaço onde podia falar sobre seus medos e suas dificuldades sem se sentir julgada. Isabela descobriu que sua experiência poderia ajudar outros jovens que estavam passando pelo mesmo processo. Ela começou a dar palestras em escolas sobre doação de órgãos e prevenção de doenças renais. 3 anos depois da cirurgia, Isabela estava no 4º semestre da faculdade de enfermagem e trabalhando como estagiária no mesmo hospital onde havia sido operada. Helena havia terminado o ensino médio e estava fazendo um curso técnico em gestão hospitalar. As duas haviam encontrado na área da saúde não apenas trabalho, mas uma missão de vida. A relação entre mãe e filha também se transformou. A experiência de enfrentar a morte juntas havia criado uma cumplicidade ainda mais profunda entre elas. Mas também havia tensões novas. Isabela às vezes se sentia culpada pela saúde debilitada da mãe. Helena às vezes se preocupava excessivamente com qualquer sintoma que Isabela apresentasse. Elas aprenderam juntas a lidar com essas questões nas sessões de terapia familiar que faziam uma vez por mês. O psicólogo as ajudou a entender que ambas haviam sido heroínas em sua própria jornada, que não precisavam carregar culpa pelo que havia acontecido, que podiam se orgulhar da coragem que tiveram e da vida nova que construíram juntas. 5 anos depois da cirurgia, Isabela se formou em enfermagem e conseguiu emprego na UTI neonatal de um hospital particular. Helena havia se tornado supervisora administrativa da clínica onde trabalhava. Cleide era diretora da escola municipal e estava criando 2 filhas adotivas. A família havia não apenas sobrevivido à crise, mas havia prosperado de maneiras que nunca imaginaram possíveis. Naquele mesmo ano, Helena recebeu uma homenagem da Secretaria Municipal de Saúde pelo trabalho que desenvolvia no grupo de apoio a transplantados. Isabela foi convidada para dar uma palestra sobre sua experiência num congresso nacional de nefrologia. As duas descobriram que sua história inspirava outras famílias que enfrentavam situações similares, mas a verdadeira medida do sucesso de tudo que haviam passado juntas não estava nos reconhecimentos públicos, estava nos pequenos momentos cotidianos, na risada de Isabela quando assistiam a um filme juntas, na energia que Helena tinha para brincar com as sobrinhas adotivas, na segurança que ambas sentiam, sabendo que poderiam enfrentar qualquer coisa, porque já haviam enfrentado o pior e sobrevivido. Em uma tarde de domingo, 6 anos depois da cirurgia, Helena e Isabela estavam na cozinha, preparando o almoço para toda a família. Cleide chegaria em breve com as filhas, o marido, alguns amigos. A casa pequena ficaria cheia, barulhenta, feliz. Isabela estava cortando legumes para a salada, quando parou e olhou para a mãe que temperava a carne. Mãe, você se arrepende de ter feito a cirurgia? Helena parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Não conseguia imaginar a vida sem ter tomado aquela decisão.
Não conseguia imaginar um mundo onde Isabela não estivesse ali, saudável, formada, trabalhando, ajudando outras pessoas, sendo feliz. Ela sorriu e disse que a única coisa da qual se arrependia era de não ter feito a cirurgia antes. Isabela sorriu também. Disse que também não se arrependia de nada, nem mesmo dos momentos mais difíceis, que tudo que haviam passado juntas as havia tornado as mulheres que eram hoje, que ela usaria cada dia de sua vida para honrar o sacrifício que a mãe havia feito por ela. Helena abraçou a filha e disse que não havia sido sacrifício, que havia sido amor, puro amor. Quando a família chegou para o almoço, a mesa estava posta, a comida estava pronta, a casa cheirava a temperos e a felicidade. As crianças corriam pela sala, os adultos conversavam sobre trabalho e planos para o futuro. Helena olhou ao redor e percebeu que aquela era a vida com a qual sempre havia sonhado. Não era perfeita, não era fácil, mas era real e era sua. Naquela noite, antes de dormir, Helena tocou a cicatriz em seu abdômen. Já não doía mais, mas ela ainda podia sentir a marca que a cirurgia havia deixado em seu corpo. Era uma marca que ela carregava com orgulho, como uma medalha de honra. Era a prova física de que havia sido capaz de dar à filha o que havia de mais precioso, a chance de viver. Isabela também tocou sua cicatriz antes de adormecer. Para ela, aquela marca representava não apenas a vida que havia ganhado, mas a responsabilidade que carregava. A responsabilidade de viver de forma plena, de ajudar outras pessoas, de honrar o amor incondicional que havia recebido. Era uma cicatriz que contava uma história de coragem, de esperança e de transformação. As duas dormiram tranquilas naquela noite, sabendo que haviam construído juntas algo muito maior do que a simples sobrevivência. Haviam construído uma nova forma de amar, de viver, de enfrentar os desafios. Haviam descoberto que o amor verdadeiro entre mãe e filha não conhece limites, não mede consequências, não calcula riscos. É um amor que transforma o impossível em possível, que encontra força onde parecia não haver mais esperança. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.